Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Torço para que sim, moçada. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 42 aqui do Help Química, onde hoje, galera, hoje eu vou falar com vocês sobre grau de ionização dos ácidos. Moçada, rapidinho aqui antes de nós começarmos a aula. Você está vendo aqui no Help Química pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez? Não acredito nisso, galera. Moçada, se vocês estão vendo aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, galera, perde tempo não. Vem aqui embaixo desse vídeo aqui, clique aqui em se inscrever, já dá um like nesse joinha para me ajudar a impulsionar esse vídeo, beleza, galera? Eu vou tocar aqui a nota de abertura e aqui 15 segundinhos nós começamos a nossa aula, grau de ionização dos ácidos. Muito bem, então, pessoal. Já se inscreveu no vídeo? Já deixou seu joinha? Sim! Então tá bom. Moçada, vamos começar a nossa aula propriamente dita, então, falando aqui um pouquinho sobre grau de ionização dos ácidos. Moçada, para contextualizar um pouco aqui, eu trouxe essa imagem aqui, tá? Essa figurinha aqui não é o veneno do seu Madruga, não, tá? Beleza. Essa caveirinha aqui vai nos indicar que tem um ácido dentro dessa garrafa. Beleza, pessoal? Então, deixa eu só arrumar aqui esse Azinho, porque isso é uma coisa meio esquisitinha aqui. Então, aqui dentro dessa garrafa, eu tenho ácido. E aqui, nesse meu copinho aqui do lado, vamos imaginar que eu tenha água, beleza? Então eu tenho uma espécie aqui dentro, tenho água. Tenho uma espécie ácida na garrafa. E meu copinho, né, que não está flutuando, tem água. Ah, professor, então quer dizer que a garrafa está flutuando? Tá, a garrafa está flutuando. Essa é uma garrafa mágica. Ei, Pinóia, apaguei minha água toda. Vamos lá, deixa eu fazer aqui o desenho da minha água. Isso aí, vai ficar bonitinho e... Ok, desenhei aqui a água. Bom, o que acontece então, né, moçada? Eu tenho aqui a minha substância molecular, presente aqui dentro da... Eu tenho a minha substância molecular, que é o ácido, aqui dentro da garrafinha. E aí eu vou vir e vou pegar uma pequena porção desse carinha e vou despejar nesse copo que continha água dentro dele, certo? Esse meu ácido, sei lá, eu vou chamar ele aqui de HA, uma espécie mais genérica. Bom, então nós já aprendemos aqui na aula de número 40 que se eu pegar esse ácido, esse HA, na sua fórmula molecular, né, aqui meu ácido está líquido, quando eu chuchar ele em água, né, quando eu dissolver ele em água, o que eu passo a ter? Eu passo a ter o H+ dissolvido em água e eu passo a ter também uma espécie aniônica dissolvido em água, né? Tudo isso eu já comentei com vocês na nossa aula de número 14. Belezinha, pessoal? Sim! Então, olha só, pessoal. Pensa aqui comigo o seguinte. Olha aqui, imagina aqui o seguinte, que essa espécie ácida, esse HA, o meu ácido molecular, corresponda a meu 100% da minha molequinha, beleza? Ou seja, é tudo que eu tenho, entenderam?
É tudo que eu peguei ali da minha garrafa e adicionei dentro desse copo. Então, pessoal, o que, que vai acontecer aqui? Deixa eu só arrumar esse zero, gente. Não aguento ver minha letra feia. Então, aqui eu tenho meu 100%. O que, que vai acontecer? Pode ser que eu tenha todo esse ácido virando, né, essas espécies que estão dissolvidas em água, né, essas espécies aquosa, ou pode ser que do 100% do meu ácido, 100% de tudo que eu coloquei aqui dentro, pode ser que somente uma parte venha transformar em H+, e também em A-, beleza? Então essa é uma primeira jogada que nós temos. E aí, imagine que, sei lá, que 80% de todo o ácido que eu coloquei tenha se transformado nessas duas espécies, H+ e A-. E 20% vai permanecer na sua forma molecular original. Então, aqui nessa fórmula do lado aqui, sobram o quê? Sobram 20% permanecendo na sua forma original. Beleza? Então, olha só, moçada. Você tem uma espécie ácida retirada de dentro da garrafa e adicionada em água. Opa, cumpriu o pulo do gato aqui, digamos assim, para ter uma espécie ácida. Só que apenas parte desse mocinho se transformou em, em H+ e A-. Lembrando que o A-, ele é o nosso hidrácido. Desculpa, ele é o nosso ânion. Belezinha, pessoal? Então, ele sendo o nosso ânion, a carguinha negativa, tá ali acompanhando o H+, que representa o ácido. Beleza? Bom, nessa brincadeira, então, pessoal, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui, dessa forma, o quê? O que nós chamamos de grau de ionização. E eu represento pelo alfa, ok? Então, o grau de ionização, que é representado aqui pela letra grega alfa, então, esse daqui é o nosso grau de ionização. O que, que o grau de ionização nos representa? Representa aqui para nós, vamos fazer essas anotações, representa o tanto de moléculas que ionizou. Então, esse é o nosso primeiro ponto de atenção. O grau de ionização, representado pela letra grega alfa, ele vai representar o tanto de molécula que ionizou. Então, pessoal, se nós tínhamos aqui, opa, 100%, né, na fórmula molecular, que é como se eu tivesse assim, 100 moléculas, a cada 100 moléculas, 80 viraram íons. 80 ficaram na sua forma iônica. Beleza, pessoal? Sim. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho muitas moléculas virando H+, ó, presta atenção, aqui, ó. Não distraia, não distraia. Olha aqui para mim fazendo favor. Beleza? Rapidão. Vamos pensar juntos aqui em uma coisa. Olha só. Se eu tenho muitas moléculas virando H+, eu tô cada vez caracterizando ainda mais que eu tenho uma espécie ácida. Vocês concordam comigo? Sim, concordam comigo. Entretanto, se eu tenho poucas espécies saindo de H+ e de HA
né, da sua fórmula molecular, e virando H+, significa que eu estou caracterizando cada vez o quê? Horas. Eu estou caracterizando cada vez ter menos. Eu estou caracterizando ter cada vez menos ácido. Ou seja, eu estou tendo ácidos que tendem a ser mais fracos. Beleza, pessoal? Então, esse é um pulo do gato. Então, dessa forma, nós podemos pensar o seguinte. Quanto mais ionizado, né? Ou seja, quanto maior for o grau de ionização, mais forte é o nosso ácido. Então, vamos fazer essa anotação aqui. Quanto maior o grau de ionização, vou representar só pela letra alfa, mais forte é o ácido. Então, esses serão pontos cruciais aqui para nós, beleza? Agora que nós já entendemos um pouquinho, moçada, dessa ideia, né, de quanto maior for o grau de ionização e coisas do tipo, agora sim nós vamos conseguir o quê, professor? Nós vamos conseguir classificar os ácidos quanto à sua força. Então, vamos pensar aqui primeiramente, né, em uma subclassificação para os ácidos, né? Primeiro, nós vamos subclassificá-los como sendo monoácido, diácido, triácido ou tetraácido. Tudo isso vai depender de quem? Do grau de ionização desse ácido, né? E esse grau de ionização ele é dado pela razão do número de moléculas ionizadas, ou seja, o número de moléculas que de fato viraram íons, pelo número de moléculas que estão dissolvidas naquele sistema, mas permanecem na fórmula molecular. Então vou pensar o seguinte: um monoácido, né, ele seria aquela espécie que vai liberar no seu meio um H+. Um diácido, ele vai liberar no seu meio 2H+. Um triácido vai liberar 3H+, e um tetraácido vai liberar 4H+. Ah, professor, você pode dar exemplos? Posso. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, exemplos. Imagine vocês que nós tivéssemos de que fazer a classificação aqui de alguns ácidos e algumas bases. Então a gente teria algo desse tipo assim, sei lá, vamos pensar aqui no HCl, no clássico HCl. Como essa espécie ela só tem um ácido no seu meio, eu posso dizer que ela é um monoácido, né? Então ela vai liberar só um ácido na sua vizinhança. Se eu pensar, sei lá, no H2SO4, opa, ele tem dois Hs, então logo ele se torna um diácido. Então ele está liberando dois Hs mais no seu meio reacional. E aí, gente, presta atenção numa coisa aqui. Deixa eu só arrumar esse 4H aqui que tá horroroso. Vamos pensar aqui numa coisa. Eu sei que na hora da prova, né, na hora do exercício que seja, né, nem precisamos ir tão longe assim para esperar até a hora da prova. Basta a hora do exercício. Eu sei que na hora que nós estamos lá naquele fogo, naquela empolgação, fazendo o exercício, o capiroto atenta a gente fala, que legal. Então, para me saber se é um monoácido, um diácido, um triácido, um tetraácido, basta apenas eu olhar o número de HCl. Bom, eu não diria que é bem assim não, tá? Eu não diria que é bem assim. Prova disso, eu vou passar um exercíciozinho aqui agora para vocês. Vocês vão pausar o vídeo, vão tentar fazer e vão me explicar se ele é monoácido, diácido, triácido
ou um tetraácido. Beleza? Faz aí. Bom, pessoal, então vocês tentaram fazer esse exercíciozinho de fixação? Sim! Vocês viram que eu deixei até uma musiquinha aí no fundo para, né, vocês treinarem aí essa questão do tempo, né, moçada? Bom, então vou pensar aqui o seguinte, vamos ler aqui o exercício de fixação juntos e vamos tentar entender se ele de fato vai ser, como nós vimos aqui na animação anterior, se ele vai ser um triácido. Então, olha só, moçada. Aqui diz assim esse exercício da UFRJ. Os ácidos podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, monoácido, diácido, triácido ou tetraácido. Pergunta: o ácido hipofosforoso utilizado na fabricação de medicamentos apresenta a forma estrutural. Quantos hidrogênios são ionizáveis? Pessoal, vamos pensar o seguinte. Para nós pensarmos nessa ionização dos hidrogênios, nós temos que lembrar dessa tabelinha da eletronegatividade. Tá lembrados do fui ontem num clube, briguei. Infelizmente, saí carregado para o hospital. Então, pessoal, essa tabelinha aqui é a ideia da eletronegatividade. Ela precisa estar assim, vindo quase que saltando de maneira espontânea para nós. E aí, galera, nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos um pouquinho com essa tabelinha, nesse caso, para resolver esse exercício, porque, olha só, notem aonde que está o oxigênio, é o segundo entre os elementos da nossa série aqui, dos mais eletronegativos. Então, eu posso dizer que esse cara aqui, ele é muito eletronegativo. Então esse cara ele é muito eletronegativo, ou seja, a ligação está muito deslocada para pertinho dele. Em contrapartida, pessoal, o hidrogênio, olha ele aqui nessa pontinha, essa outra pontinha aqui chamuscado de verde. Nós podemos dizer que o hidrogênio aqui, ele é o quê? Pouco eletronegativo. Pouco eletronegativo. Então, o que isso significa dizer para nós, então, pessoal? Isso significa dizer para nós que o conjunto que eu tiver oxigênio ligado com uma ligação covalente com o hidrogênio, eu vou ter um grande deslocamento da ligação para o lado do oxigênio e pouco deslocamento para o hidrogênio, embora ainda continue sendo uma ligação covalente. Porém, pessoal, esse hidrogênio aqui do nosso cantinho, ele fica muito disponível. Então você passa a ter um hidrogênio muito disponível devido a esse deslocamento dos elétrons aqui para próximo do oxigênio. Beleza? Bom, agora, pessoal, se a gente tem um outro caso, porque olha aqui onde que estão os hidrogênios dessa molequinha. Eu tenho dois que estão com fósforo e eu tenho um que está com oxigênio. Então, se eu tenho a ligação fósforo, hidrogênio,
Notem que na escala da eletronegatividade, tanto o fósforo, tanto o hidrogênio, eles estão muito próximos um do outro. Então, quase não há diferença de eletronegatividade. Ou seja, nessas ligações aqui, aonde que tem o fósforo e o hidrogênio dentro do balãozinho verde, você não está deixando o hidrogênio, perdão, muito disponível. Então, você passa a ter o que aqui? Um hidrogênio pouco disponível. Então, você tendo um hidrogênio pouco disponível, significa dizer o quê? Significa dizer que ele não vai sair com facilidade da sua ligação química. Certo, pessoal? Em outras palavras, somente nesse trechozinho aqui, ó, bem chuchado de azul, que você vai ter alta diferença de eletronegatividade. Portanto, nesse caso, você vai ter o quê? Somente dois não, né, pessoal? Você vai ter somente um hidrogênio ionizável. Então, nesse caso aqui, você classificaria ele como um monoácido, beleza? Então, é por isso que é importante nós pensarmos também na estrutura molecular. Agora, conta aqui para o tio. Vocês acertaram essa questão? Conseguiram pensar dessa maneira? Sim? 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 Então tá bom. Conte pra mim aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Bom, avançando aqui mais um pouquinho então na nossa brincadeira, vamos classificar aqui os ácidos quanto à sua força. Começando aqui, eu vou começar classificando aqui os hidrácidos. Beleza, pessoal? Então, vou colocar aqui os hidrácidos. Os hidrácidos, eu vou começar pelos hidrácidos que são fortes. Os hidrácidos que são fortes, ou seja, vai ter muito H+ liberado no meio, são os hidrácidos. HCl, ele é um ácido forte. O HBr, que também é um hidrácido forte. E o HI. Esses três hidrácidos, eles são hidrácidos fortes, ou seja, vão ter muitos H+ liberados no meio em que eles se encontram. Beleza? Então, dissolvidos em água, eles liberam muito H+. Alguns casos, né, pessoal, como o caso aqui do HCl, o grau de ionização chega a 100%, ou seja, todas as moléculas que você dissolve em água, elas vão deixar de existir na forma HCl molecular e vão existir só na forma iônica. Beleza? Um ácido que ele é considerado moderado, ou seja, parte vai dissolver, parte não. Desculpa, parte vai virar H+ e parte não, é o HF. E o hidrácido, que é fraco, são todos os demais. Qualquer outro hidrácido que não sejam esses quatro, eles entram na categoria de hidrácido fraco. Beleza, pessoal? Facinho, facinho? Sim! A nossa próxima classificação, eu vou classificar aqui quanto os oxiácidos. O que eram os oxiácidos mesmo, pessoal? Os oxiácidos eram aqueles que continham o oxigênio na sua estrutura. E para isso, nós vamos usar essa formulazinha aqui do nosso cantinho direito. Ou seja, para nós classificarmos um oxiácido, o que nós vamos fazer? É o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. E aí, pessoal, se essa subtração, né, ela for 2 ou 3, o resultado final, nós temos uma classificação de um oxiácido que ele vai se encaixar na categoria forte, beleza? Se eu tiver
uma subtração que o resultado é 1, eu falo que esse oxiácido ele é classificado como moderado. Entretanto, se ele for igual a 0, quer dizer que esse oxiácido ele é bem fraquinho. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o HNO3, o ácido nítrico. Como que eu faria isso daqui na prática? Ora, é o número de oxigênio, que é 3, subtraído pelo número de hidrogênio, que é 1. Então, essa subtração foi igual a 2. Ah, que legal, é igual a 2, então quer dizer que eu tenho um oxiácido que é classificado como forte. Legal, tranquilo. Agora, se eu tivesse aqui, por exemplo, o H2SO4. Então, o H2SO4 eu teria 4 menos 2 e o resultado final seria 2. Ah, que legal! Então, eu tenho aqui mais um oxiácido classificado como forte. Pessoal, eu já tive a experiência de tanto ácido nítrico, que é o HNO3, tanto o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, caírem em roupas pretas que eu estava usando, né? E o que aconteceu? Primeiro a roupa vai ficando avermelhada, depois abre um buraco enorme nela. Eu tive o azar quando derramou esse ácido em mim, que o ácido nítrico chegou a pegar na minha perna. O ácido sulfúrico não. O ácido nítrico chegou a pegar na minha perna e arde para danar. É muito ruim. Bom, vamos fazer um último exercício aqui para fixação então desse nosso conteúdo. Esse exercíciozinho aqui, eu vou colocar a musiquinha. O tempo da musiquinha aqui de fundo é o tempinho para vocês resolverem o exercício. Combinado, galera? Então, tentem resolver o exercício. E aí, moçada? Arrasaram aqui na resposta? Vamos fazer a resolução então dessa questão? Sim! Então vamos lá, moçada. Primeiro ele está falando que o HCl na fase gasosa foi adicionado à água. Lembrando, né, pessoal, que o HCl na fase gasosa, né, é o HCl molecular. Quando eu adicionei o ácido clorídrico, o HCl, na água, o que acabou gerando aqui no meu sistema? Acabou gerando H mais aquoso e acabou gerando também Cl menos aquoso. Beleza? Ou seja, o que eu tinha antes na minha fórmula molecular, representado aqui no HCl, agora eu tenho dissolvido em partículas de H+, e Cl-. Bom, como esse exercício da FUVEST então está falando, né? Um estudante quer representar o que aconteceu nesse sistema. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma bolinha, vou pôr uma bolinha vermelha para ser o H, e eu vou pôr essa bolinha maiorzinha, né, essa azulinha aqui, para ser o cloro. Então, como que nós podemos representar aqui então? Ora, o cloro aqui, com a bolinha azul, e o Cl, desculpa, e o H com a bolinha vermelha, certo?
Ah, professor, mas no desenho ela representou duas molequinhas, sem problema não. Eu represento aqui embaixo mais uma molequinha de HCl e mais um molecão, mais um átomozinho aqui de Cl. Então aqui, ó, tá aqui 2 HCl. Então aqui na frente, o que eu preciso representar? Um átomozinho para ser o Cl e um átomozinho para ser o H+. Beleza? Então o que eu preciso pôr, moçada, nessa figura aqui, nessa resposta, é algo que eu tenha na fase gasosa, algo que o H e o Cl estejam juntos. Então isso aqui está na fase gasosa, ou seja, fora da água, e isso daqui está na fase aquosa, ou seja, dissolvida ali dentro da água. Beleza? Qual que é o desenho que representa aqui então, pessoal? O desenho apropriado, o desenho que vai representar, é esse daqui, marcado na letra C. Belezinha, pessoal? Facinho, facinho? Sim! Então, olha só, galera. Analisa aqui junto comigo. Esse exercício, ele é da FUVEST, considerado um dos vestibulares mais difíceis do país. Sei que vai ter alguém que vai falar, que o vestibular mais difícil do país é do ITA. Beleza, o do ITA é o mais decoreba do país. Opinião minha. Mas o da FUVEST é considerado um dos vestibulares mais difíceis do país. Vocês veem que é só pensar, é só raciocinar um pouquinho sem ter pressa? Então, foi facinho, facinho, não foi? Foi, então, tá bom. Bom, galera, acho que já deu, né? Essa aula já tá ficando um pouco cansativa. Eu vou parar por aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula de grau de ionização dos ácidos. Se você gostou, por favor, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo. Coloque nos comentários o que vocês acharam da música de fundo enquanto vocês tentam vir treinando o tempo de exercício, porque são esses comentários que vai fazer eu melhorar os próximos vídeos aqui do Help Química. Beleza, pessoal? Galerinha, aula 43, vamos começar a falar de um novo tipo de função inorgânica, que são as bases. E eu tenho certeza, é claro, que você não quer perder. Portanto, se você não se inscreveu lá no início dessa aula, gente, perde tempo não, vem aqui agora, se inscreve que ainda dá tempo. E por favor, não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo não, tá bom? Beijo no coração, uma boa semana, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia para vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!